Olá! Hoje a gente vai falar de um dilema que, olha, todo atleta de endurance hoje em dia conhece, e conhece muito bem. É aquela sensação de estar afogado no mar de dados de performance, mas, no fim das contas, parece que a visão do que realmente está acontecendo dentro do corpo ainda está incompleta, né? É só parar para pensar na rotina de quem treina a sério. O dia mal começou, antes mesmo do café, e o ritual já está em andamento. Abre um aplicativo, aí vai para o outro, e depois mais um. Cada um deles conta só um pedacinho da história do corpo. No final, é um verdadeiro quebra-cabeça que o próprio atleta tem que montar todo santo dia. E esse quebra-cabeça tem peças bem conhecidas, né? O Strava vai lá e mostra o esforço, o treino, o Whoop já foca em como o corpo se recuperou, o Oura, por sua vez, olha para a qualidade do sono. O ponto é, cada um é ótimo no que faz, mas eles não conversam entre si. Eles criam silos de informação. E quem tem que juntar tudo isso? O atleta. Vira quase um trabalho de detetive, de conectar os pontos manualmente. Só que é aqui que a coisa começa a ficar bem mais complicada. Porque tem um fator novo, um fator quase invisível entrando nessa equação toda. Uma variável que a maioria dos wearables, sabe, relógios, anéis, eles simplesmente não foram feitos para entender. E o perigo disso é que pode levar a interpretações completamente erradas e até perigosas. A gente está falando dos medicamentos da classe GLP-1. Sim, eles mesmos. O que começou lá atrás como um tratamento para diabetes, hoje está remodelando a nutrição, o metabolismo e, o mais importante para a nossa conversa, os dados de performance de atletas de todos os níveis. Pois é, eles foram criados com um propósito médico bem específico, mas o uso para controle de peso explodiu. E para se ter uma ideia, um estudo recente mostrou algo impressionante. 1 em cada 4 atletas amadores já está considerando o uso. E aí que mora o problema. Esses remédios alteram a fisiologia de um jeito que os nossos gadgets atuais não sabem diferenciar de um sinal de alerta real. E isso nos traz a um ponto que é, assim, crucial. Confiar cegamente naquele número de recuperação que aparece na tela, sem ter o cenário completo, pode ser uma armadilha. Pode levar um atleta a tomar decisões de treino que, em vez de ajudar, acabam sabotando a performance e até a saúde. Vamos entender o X da questão. O medicamento ele pode causar mudanças no sistema que controla as funções automáticas do corpo, como a frequência cardíaca. O anel, a pulseira, interpreta isso como estresse, como falta de recuperação. Mas o ponto é, não é overtraining, é um efeito do remédio. E sem essa informação, o atleta pode acabar pulando um treino-chave, achando que o corpo não está pronto. E olha, não é achismo, os números estão aí para provar. Um estudo de 12 semanas com usuários de Whoop que iniciaram o uso de GLP-1s encontrou um aumento médio de 3,2 batimentos por minuto na frequência cardíaca de repouso. Se a gente olha só para esse dado isolado, é um baita sinal de alerta. E não para por aí. Ao mesmo tempo, uma queda média de 6,2 milissegundos na variabilidade da frequência cardíaca, a famosa VFC. De forma bem simples, a VFC mede a capacidade do corpo de se adaptar ao estresse. Para um dispositivo, essa combinação de dados grita perigo, descanse. Só que a história de verdade, ela é bem mais sutil. Essa citação resume o perigo de uma forma perfeita. Tomar decisões de treino com base em dados incompletos é como tentar navegar usando só metade de um mapa. A chance de ir para o lado completamente errado é gigante. E as armadilhas não param por aí, não. Primeiro, a digestão mais lenta pode fazer com que um gel energético não seja absorvido a tempo, causando problemas no meio do treino. Outro ponto seríssimo é a perda de massa muscular, que é crucial para a potência. E tem mais. Até a Agência Mundial Antidoping já está de olho, monitorando esses medicamentos para entender se eles dão alguma vantagem indevida. Ok. Diante desse cenário todo, a pergunta é: como a gente sai desse caos de dados e entra finalmente numa era de mais clareza? A resposta parece estar em mudar o paradigma. Não adianta só coletar dados. O segredo é conseguir de fato compreendê-los num contexto unificado. E essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. De um lado, a realidade que muita gente vive, aquela lista infinita de atividades, cada uma vindo de um aplicativo. Do outro lado, a clareza. Todos os sinais vitais, todas as atividades, num lugar só, num painel que faz sentido. É literalmente sair da confusão e ir para o controle da situação. A solução que se propõe a resolver esse quebra-cabeça é uma plataforma chamada Velometric. A ideia central é bem poderosa: criar um gêmeo digital.
Uma réplica virtual do atleta, que integra não só os dados dos wearables, mas também resultados de exames de laboratório e, o ponto-chave, o perfil de medicação utilizado. Tá, mas como é que essa inteligência toda funciona na prática? Como ela resolve aqueles problemas que a gente acabou de destacar? Vamos dar uma olhada. Olha só este exemplo direto. Um atleta pergunta à IA sobre o risco de overtraining. A resposta não é genérica. Ela identifica na hora o uso de um agonista de GLP-1 e contextualiza todos os conselhos, alertando sobre hidratação e preservação de massa magra. Isso sim é inteligência acionável. Então, como o Velometric faz isso? Primeiro, a IA é treinada para entender o contexto dos medicamentos. Segundo, a plataforma permite subir resultados de exames para uma análise ainda mais profunda. Terceiro, todos os dados dos dispositivos são centralizados. E o mais importante, as recomendações não são achismos, são baseadas em mais de 650 artigos científicos. Claro que, quando a gente fala de juntar tanto dado de saúde assim, uma pergunta surge na hora e é uma pergunta super importante. E a privacidade? Como garantir que informações tão sensíveis vão ficar seguras? A abordagem é uma tecnologia chamada PHI Sanitizer. Funciona assim. Os dados de saúde chegam, mas antes que a IA analise qualquer coisa, todas as informações que poderiam identificar uma pessoa são removidas. A IA analisa os dados fisiológicos puros e os insights retornam de forma privada só para a conta daquele usuário. Resumindo a história, o modelo de inteligência artificial nunca sabe de quem são os dados. É uma análise completamente anônima no nível da IA. E tudo isso seguindo rigorosos padrões de proteção de dados, como a LGPD aqui no Brasil. E quando a gente coloca essa abordagem lado a lado com outras plataformas, as diferenças saltam aos olhos. Unificar múltiplos dispositivos, integrar exames de sangue e, principalmente, entender o contexto dos medicamentos é algo único. Some a isso uma IA com privacidade total e citações científicas, fica bem claro que diferencia esta nova geração de plataformas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Com a fisiologia se tornando cada vez mais complexa, com novas intervenções, será que podemos continuar confiando em métricas simplificadas? Ou será que o futuro da performance exige uma inteligência que finalmente consiga ver o cenário completo,